Muito bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse momento celebrativo. Hoje nos encontramos porque é da vontade de Deus, dele é o convite e Ele é o anfitrião. E nessa hora possamos abrir nosso coração e permitir que Deus fale conosco. Diz o lema para esta semana: vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Salmo 132, versículo 9. Celebramos esse culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Em Cristo encontramos liberdade, liberdade de vida e para a vida. Contudo, em muitos momentos, transformamos a liberdade que Cristo nos dá para darmos ocasião ao pecado. Peçamos ou pecamos contra Deus e contra o nosso próximo, e com isso trazemos sofrimentos ao nosso mundo. Deus em Cristo nos dá vida nova, salvação. Por isso confessemos os nossos pecados em conjunto com as palavras do hino 150 do Hinos do Povo de Deus. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo o fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Perdão, Senhor. Amém. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Palavra de Romanos 6, versículo 18. Com essa palavra anuncio o perdão dos teus pecados que foram confessados e deles vocês e eu nos arrependemos. Em nome do Trino Deus, assim eu anuncio a absolvição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus não deixa os seus sem uma resposta. Ele é misericordioso e vem ao encontro daqueles e daquelas que chamam por sua ajuda. Em nosso mundo há muitos motivos pelos quais podemos clamar a Deus. Olhemos à nossa volta, olhemos para além dos muros da nossa comunidade, para além das fronteiras da nossa cidade. Há tanta destruição, tanta dor, tantas guerras, tantas mortes. Pelas dores do mundo, clamamos pela misericórdia de Deus. Ouve, Senhor, eu estou clamando, tem piedade de mim e me responde. Amém. O amor e a misericórdia de Deus nos alcançam. Confiem, pois, Ele sempre está perto dos que o buscam, das que o buscam com sinceridade. A liberdade que encontramos em Cristo nos afasta do pecado e nos aponta o caminho da vida eterna, o caminho da redenção. Por isso, rendamos graças ao nosso Deus, demonstrando glória a Deus nas alturas. Por isso manifestamos glória, glória, glória a Deus nas alturas, paz entre nós, paz entre nós. Oremos. Santo e todo-poderoso Deus, graças te rendemos por podermos nos reunir como tua comunidade, mesmo de forma virtual. Tu nos chamaste para estarmos aqui, neste momento, nesta hora, para ouvir a tua santa palavra. Te pedimos, se conosco, através da ação do teu Espírito Santo. Abre nossos ouvidos, mente e coração, que a tua palavra possa transformar a nossa vida, que de fato possamos entender o teu amor, conhecer tua vontade e viver ela no nosso dia a dia. É o que te pedimos e o que agradecemos por Cristo Jesus, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Partindo palavra do Evangelho para este terceiro domingo após Pentecostes,
Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Jesus disse: O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Jesus continuou: Com o que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Assim, usando muitas parábolas como estas, Jesus falava ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular para os discípulos. Até aqui a palavra do Evangelho de Jesus. Amém. Prezados irmãos e irmãs, graça e paz a vocês da parte de Deus. O nosso texto termina dizendo que Jesus usava parábolas para falar ao povo, e assim de modo simples ensinava para que todos e todas pudessem entender. E o tema do seu ensino, no caso do texto de hoje, é o reino de Deus. Podemos dizer resumidamente que Jesus compara o reino de Deus a uma semente que é lançada na terra por um homem, sem ele saber como, estando ele acordado ou dormindo, a semente germina e cresce. Assim a planta se desenvolve, floresce e produz. Quando os grãos estiverem maduros, chega o tempo da colheita. Portanto, esta é uma comparação fácil de ser compreendida. Jesus usou muitos exemplos práticos do cotidiano das pessoas para falar sobre os mistérios do reino de Deus. Jesus se mostra muito acessível. Sua mensagem é simples, mas ao mesmo tempo profunda. Não são respostas prontas, como percebemos, mas ensinamentos que motivam as pessoas a refletirem e que indicam o caminho para o objetivo final e possível. No caso da semente, a colheita. No caso da pessoa cristã, o reino de Deus. A propósito, diz uma história que uma pessoa estava à procura de um presente. Essa história diz: entrei e vi um anjo no balcão. Maravilhado, disse-lhe: Santo anjo, o que você vende? Todos os dons de Deus. Voltei a perguntar: custam caro? Não, é tudo de graça. Contemplei a loja e vi vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas de salvação e sabedoria. Tomei coragem e pedi: por favor, quero muito amor de Deus, todo o perdão dele, um vidro de fé, bastante felicidade e salvação para mim e para a minha família. Então o anjo do Senhor preparou-me um pequeno embrulho que cabia na minha mão. Maravilhado, perguntei: é possível caber tudo aqui? Sorrindo, o anjo respondeu-me: meu querido irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, apenas sementes. Irmãos e irmãs, em outras palavras, na Bíblia não encontramos frutos, apenas sementes. A palavra de Deus é a semente que o homem do nosso texto lançou. Ela germinou, cresceu e produziu.
Jesus é a semente modelo para todos nós. Através dele, Deus lançou a semente para a vida eterna. A exemplo de todas as sementes, a semente chamada Jesus também morreu, mas não morreu para dar vida apenas para um novo ser, e sim para toda a humanidade. No batismo nascemos para esta nova vida que é concedida a partir da ressurreição do Senhor. Comparando nossa fé a uma semente, percebemos que há muita semelhança. Tanto a fé como a semente germina, cresce, se desenvolve e produz. Mas para isso, no caso da nossa fé, é preciso que nossa espiritualidade seja nutrida, fortalecida e adequadamente cultivada. A semente que é lançada no solo só dará uma boa produção se a terra tiver todas as propriedades orgânicas e minerais, além da luz e umidade necessária. Igualmente, a palavra de Deus só trará ou terá êxito em nossa vida se as condições favoráveis forem encontradas em nossa mente e em nosso coração.